Eu gosto muito de estar no meio do povo de Deus. Eu gosto de contar testemunhos, de ouvir testemunhos, de cantar louvores, tocar meu violãozinho. Eu gosto de sentir a presença de Deus, de ver o mover dele, de ver profecias, revelações, de ser usado também nas mãos de Deus. Eu gosto muito. Mas eu não me relaciono apenas com pessoas do mesmo credo religioso que eu. Na verdade, eu gosto de conversar com todo tipo de pessoa. E como sou motorista Uber, isso se torna bem mais fácil, principalmente porque as pessoas, algumas, que entram no carro, elas veem a gente até como um tipo de psicólogo, porque elas vêm e começam a relatar a sua vida e a gente consegue às vezes dar algum conselho ou outro, ou simplesmente jogar uma conversinha fora ali e cultivar uma nova amizade. Eu tenho um amigo de muitos anos que ele crê na doutrina afro, Ele está lá no meio. Eu não vou citar o nome aqui dessa crença, desta doutrina, justamente para não levantar um embate aqui que não é o importante. E de vez em quando a gente conversa sobre vários assuntos, sobre diversas coisas e muitas vezes também da palavra de Deus. E eu tive há muitos anos atrás um amigo que ele foi espírita durante muitos anos. E eu cheguei a visitar a sua casa, ele chegou a visitar a minha casa, nós muitas vezes conversamos. E nesta conversa que nós entramos ali então, nós entramos em uma das bases do espiritismo, que é a questão da reencarnação. E então ele começou a me explicar e eu fiquei escutando. É lógico, a gente é amigo, embora de credos diferentes. Eu não posso querer simplesmente impor a minha visão. Eu preciso escutar, saber o que ele pensa, o que foi que ele aprendeu. E então ele me falou que a reencarnação consiste em uma pessoa que não concluiu a sua missão nesta vida, ela morre e então depois ela renasce em um outro corpo, numa outra família, e ela então segue uma trajetória já pré-determinada até que ela consiga cumprir a sua missão, reencarnando assim sucessivamente até completar toda a sua missão. E então ele me falou de alguns exemplos bíblicos. Ele disse que havia um exemplo bíblico da reencarnação. E eu disse, olha, fiquei curioso, me conta aí. E ele disse que João Batista, na realidade, era a reencarnação de Elias. E quando ele disse isso, eu fiquei pensativo, mas disse, continua. Ele disse assim, veja que Elias, ele matou os profetas de Baal, ele orou, o fogo do céu caiu, e a rainha Jezabel tentou matá-lo, mas não conseguiu. E Elias morreu, e depois ele renasceu como João Batista, porque a palavra disse que Elias viria primeiro antes do Messias. E quando ele veio como João Batista, a rainha, que era Herodias, mas que também era Jezabel reencarnada, escute bem, é o que ele estava falando, viu? E ela então conseguiu cumprir o seu intento, porque ela queria matar Elias na outra encarnação. E dessa vez então ela conseguiu que João fosse morto, a sua cabeça servida em uma bandeja. Então eu perguntei para que me explicasse novamente como consistia a reencarnação. E ele disse, como eu já te disse, assim, a pessoa ela viveu, aí ela morre, depois que ela morre, ela ressuscita então em um outro corpo, ou em uma outra época, certamente. E eu disse, bom, então vamos pensar em algumas coisas. Você leu algum texto aí e que parece ter uma certa lógica, porque são alguns textos isolados. Mas vamos ver o que mais a Bíblia diz, porque nós não podemos explicar a Bíblia com aquilo que nós entendemos. A Bíblia, ela se explica. Então vamos lá. Bom, você disse que Elias morreu. Primeiro ponto, aí já estragou tudo. Por quê? Porque Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi levado vivo em uma carruagem de fogo. Eliseu o viu e outros jovens viram também. E pensaram que ele tivesse sido arrebatado para outro lugar. E tanto que pediram para Eliseu para procurá-lo entre as montanhas e não o encontraram. Então, Elias não morreu. Esse é o primeiro ponto. Se ele não morreu, não podia reencarnar segundo a tua doutrina. Agora, segundo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, se não me falha a memória, até vou ter que dar uma olhada ali para conferir.
Se você quiser dar uma conferida e colocar nos comentários aí, vai ser de grande ajuda. Mas diz assim que ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. E agora? A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer só uma vez. Ou seja, se ele morreu uma vez, deu, terminou. Ele não vai voltar mais. Ele não tem como vir mais, a não ser para a ressurreição do dia do juízo final, que é aqueles que vão ressurgir para estar com Cristo e aqueles que vão ressurgir para não estar com Cristo. Eu não me recordo qual foi a aceitação dele, claro, aquilo chocou porque ele não conhecia essas passagens da Bíblia. Até para quem não sabe, na doutrina espírita, eles estudam os 4 evangelhos. Eles têm um dia da semana que é para estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles aplicam segundo a doutrina espírita. E eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para falar mal, né, nem tanto da doutrina e tampouco das pessoas, tá? Eu estou aqui para esclarecer o que eles falam e esclarecer o que o cristianismo apresenta e o que eu creio, tá? E o que eu acredito por evidências que não somente estão ali escritas, mas de experiências que eu mesmo tenho passado. Então, quando passei aquilo para ele, né, ele não teve uma resposta imediata. Mas, passado o tempo, a gente continuou a nossa amizade, era oi, tudo bom, um conversa com o outro, para na rua. E depois de um tempo eu saí do lugar que eu morava, na cidade de São Leopoldo, andei pela cidade de Novo Hamburgo, voltei a São Leopoldo novamente e depois eu fui para a Argentina como missionário. E no tempo que eu estava na Argentina, eu ouvi de que este rapaz havia se convertido. E para a glória de Deus, hoje, ele é pastor, para a honra e para a glória do Senhor. Qual o tamanho da minha participação no estudo? Eu não sei, mas eu glorifico a Deus por ter feito parte da história deste rapaz e por ter deixado pelo menos um bom testemunho. Tal foi esse testemunho, acredito eu que tenha sido bom, que quando ele se converteu, ele procurou a minha irmã, que na época estava na mesma igreja que eu, e disse para ela, olha, fala para o teu irmão que eu estou servindo a Deus também. Ele pediu para me avisar e isso me deixou muito contente. Há poucos dias a gente conversou até ali pela rede vizinha, ele me mandou uma mensagem no direct e a gente conversou um pouquinho ali. Foi bem rapidinho, mas eu me alegrei por saber que ele está na presença de Deus. Então, nós estamos aí para ajudar a quantos quiserem ser ajudados. E aqueles que não quiserem, bom, pelo menos a minha amizade eu quero oferecer. Que Deus te abençoe. Até nos próximos vídeos, se Deus quiser.